Hello, brasileiros espalhados pelo mundo! Vamos aprender mais uma coisa nova em inglês hoje? Aliás, hoje eu não vou ensinar uma coisa nova, mas eu vou passar sobre os principais, os mais comuns erros que não só brasileiros, mas estrangeiros em geral cometem quando eles começam a aprender inglês. Isso é comum, se você está cometendo um erro desses, não tem problema. A gente vai cometer erros mesmo até ficar um pouco mais familiarizada, ouvir com mais frequência. E como é que a gente ouve um idioma com mais frequência? Com as músicas, com filmes, com podcasts, com palestras no TED, com vídeos no YouTube. Aprende um inglês de boa qualidade, porque aí quando você vai para fora, você vai para o exterior, o seu nível de inglês vai estar no mesmo nível que seria exigido, por exemplo, para você fazer uma entrevista de emprego. Quanta gente sai do Brasil, vai para o exterior e reclama que não consegue emprego? Muitas vezes é porque o inglês que ele usa é muito ruim, não gramaticalmente. Ele aprendeu bem, mas ele aprendeu um inglês mais vulgar e realmente vai ficar um pouco mais difícil ele conseguir uma boa posição de emprego se o inglês que ele mostra é aquele inglês bem chubeca, bem baixo mesmo. Então, vamos melhorar o nível de inglês, assim como a gente precisa melhorar um pouco o nível da língua portuguesa para conseguir os melhores cargos. Mas vamos lá, errinhos comuns que todo mundo comete, todo mundo, e eu não me excluo não, eu já passei por isso também, tá bom? Então vamos lá. Primeiro deles, que inclusive eu vou citar porque há um tempo atrás um aluno meu do intermediário avançado veio conversar comigo e com o Steve, meu marido, perguntando se não era correto dizer I have 29 years old. Conversando com o sobrinho dele, que está estudando num daqueles franchises que o professor dá uma explicaçãozinha por 5, 10 minutos e depois o resto do tempo presencial na escola, o aluno fica na frente de um computador. Eu deixo bem claro aqui que eu não estou falando mal do fato do aluno ficar no computador. O que eu acho é o seguinte, você pode passar uma grande parte do tempo fazendo exercícios, simulações no computador, mas no momento que você está com o professor, ele tem que ser bom, tem que dar boas explicações para você. Nesta escola, o sobrinho do nosso aluno aprendeu que o correto era falar I have 13 years old, I have 14 years old. E aí o meu aluno perguntou, e só tem uma resposta, porque ele está aprendendo errado. Porque em nenhum lugar você vai poder falar I have 13 years old, I have 29 years old. O que acontece aqui em primeiro lugar? O professor que foi dado para esse menino nunca morou fora, era aluno do intermediário, foi dar aula para o básico, ele não estava bem preparado ainda e por mais que ele se esforce, ele não ia saber tudo e infelizmente deu uma resposta errada. Uma outra possibilidade é quando o aluno confunde um pouquinho o I have com I am, usado na situação em que fala da idade de alguma coisa. Para você falar de idade, você tem que usar o am. Então, I am 51 years old, you are 29 years old, he is 13 years old, porque eu estou falando de idade. Mas se eu estiver falando do tempo em que algo aconteceu, que algo foi executado, eu posso usar o have na seguinte situação. I have 29 years experience in sales. Aí eu não estou falando, o have não está ligado à idade, está ligado na experiência. Eu tenho experiência em vendas. Ah, mas quanto tempo de experiência? Eu tenho 29 anos de experiência. Mas falando da idade de uma pessoa, é sempre o am. Então, I am 29 years old, I am 51 years old, I am 13 years old. Ok? Segundo erro muito comum de acontecer. Se você tem dois verbos seguidos, like e dance, você precisa colocar entre eles o to ou então no segundo verbo colocar ing. Tudo vai depender do caso e muitas vezes, como eu vou mostrar agora, as duas possibilidades são possíveis, mas elas vão dar uma pequena mudança no significado. E esse significado sempre depende do contexto, então você não pode dar como regra geral que vai ser sempre do mesmo jeito. A primeira forma correta é dizer do you like dancing? E aí eu estou perguntando se ele gosta do ato da dança, se ele gosta de observar isso, não só de participar, mas de observar, simplesmente de assistir um show de dança ao vivo ou na TV, por exemplo, já pode ser usado como do you like dancing? E do you like to dance? Aí eu tô mais voltado para a atividade mesmo, como se você estivesse desenvolvendo aquilo. Do you like to dance? Você gosta de dançar, de chacoalhar o esqueleto?
é mais nesse sentido, mas lógico que mesmo com esses dois exemplos, há algumas situações em que o sentido vai mudar um pouquinho. E aí você só vai aprender mesmo ouvindo muito, convivendo com isso, vendo situações diferentes. Por isso é tão importante você assistir filmes, ler livros, ouvir podcasts, para você ver todas essas diferenças e começar a assimilar quando uma ou outra é mais usada. Outro erro comum que a gente vai ver nessa frase. Dá uma olhada. Katie have to type an email. Deu para perceber o erro? Kate equivale a ela, né? Uma mulher, uma terceira pessoa. Em inglês, se o verbo está se referindo a uma terceira pessoa, ele ou ela, eu não posso usar no tempo presente como have, e sim has. Kate has to type an email. Próximo. He should to learn English. Há uma regra especial para um determinado grupinho de verbos que não vai permitir o to depois deles. E que verbos são esses? Olha lá. Can, could, may, might, should, must, would, will e mais alguns. Esses não vão deixar que o to apareça depois deles. Então, neste caso, quando você usa uma dessas palavrinhas, o próximo verbo que você colocar logo depois deles não vai poder ser precedido do to. Então, eu não vou poder falar he should to learn, mas he should learn English. Bem, já que eu comentei o fato de que na terceira pessoa, né, quando está no tempo presente, eu tenho o sujeito he, she, eu tenho que mexer no verbo, geralmente colocar um S ou ES no final dele, o que acontece nas perguntas? As perguntas vão ter does, ao invés de do you, vai ser does he, does she. E aí muita gente pensa que é só colocar o does e a frase está correta. Does he eat gluten? Tá errado. Por quê? Porque a partir do momento que eu pus esse auxiliar, esse helping verb, né, o verbo de ajuda, does, ele já mostra que é a terceira pessoa, já tem o ES nele, e eu vou tirar então do verbo para deixar num local só. Então, does he eat gluten? Acertei, não tenho mais que mexer. Agora um erro que é mais comum acontecer com os latinos, com os hispânicos, que é esse. Yes, I want very much. Tá faltando o quê? Parece tudo correto, eu traduzo e parece tudo certo, mas não está. Por quê? Porque em inglês, se eu falar yes, I want, sim, eu quero o quê? Você tem que explicar o que você quer ou substituir essa coisa que você quer por um pronomezinho. Então eu posso dizer, por exemplo, yes, I want an apple very much. Yes, I want it very much. Yes, I want apples very much. Yes, I want them very much. Nesse caso, vamos supor que a pergunta tenha sido do you want my help? Yes, I want it very much. Então, você quer minha ajuda? Sim, eu a quero. Eu quero ela, a ajuda, muito. Ajuda não é pessoa, então eu vou colocar it. The doctor's office is in the second floor. Quando eu falo dos andares de um edifício, eu não vou falar in, eu vou falar on. Então, the doctor's office is on the second floor. I sing very good. E por que a gente fala isso? Porque o americano, não o britânico é mais corretinho nisso, mas o americano, quando ele vai falar, por exemplo, você se sente bem? Do you feel well? Eles vão dizer, do you feel good? E aí vocês vão lembrar de uma música, I feel good. Mas o correto não é good, é well. E aqui nesse exemplo também, I sing very good, eu canto muito bom? Não, eu canto muito bem. Bem é well. I sing very well. Não, é mentira, não canto bem não. The police is looking for him. Aqui o erro é que a gente pensa, police, lembra policial. Ah, policial tá no singular, então eu vou dizer the police is looking for him. Mas the police é a polícia, é a corporação toda. Por isso eu tenho que usar no plural. Se eu quiser usar no singular, eu vou dizer, por exemplo, the police officer is looking for him. Mas se eu for falar só da corporação, the police are looking for him. Everybody have a problem. Ah, agora eu entendi. Então significa que se é plural, eu vou usar o verbo no plural também?
Nem sempre. Vamos lá para esse exemplo. Everybody é todo mundo. Todo mundo significa várias pessoas. Então, o verbo está no plural? Não é o mesmo que o singular. Ele é uma palavra que significa coletivo, mas ele combina com o verbo no singular. Nós não dizemos todo mundo estamos. Nós dizemos todo mundo está, todo mundo tem, todo mundo gosta. Verbo no singular. Então, nesse caso, everybody has problems. Outro erro extremamente comum que às vezes alunos de avançado cometem. Would you like any beer? Eu aprendi que o some é para frase afirmativa e o any é para negativa e interrogativa. Calma, apesar dessa regra, existe uma exceção. Quando você está oferecendo alguma coisa e a intenção é que essa pessoa aceite, você está oferecendo porque você fez de bom grado, você está oferecendo de bom grado, você quer que essa pessoa aceite, você vai trocar o any por some. Would you like some beer? Would you like some cake? Some cookies? Porque aí o some dá uma ideia mais positiva. Dá a entender que, olha, eu fiz isso aqui ou eu preparei isso aqui e estou oferecendo de coração. O some é uma coisa positiva, então eu quero que você aceite. De mim para você foi uma ação positiva e eu gostaria que você aceitasse. Então, would you like some beer, some cake, some juice? Mais um. I am going to the bed. Há várias formas de dizer que você tá na hora de dormir, que você está indo dormir. Uma delas é dizer que você está indo para a cama. E aí, dizer I am going to the bed não tá legal. Então, você vai dizer I'm going to bed, que dá mais a intenção de que você está indo para a cama dormir. Aqui é um problema muito comum que acontece com brasileiros, porque a gente tem mania de usar o presente para falar de futuro com o verbo vai. Vai é tempo presente, irei é futuro, só que a gente usa o vai para futuro também e aí vira uma confusão quando a gente tenta passar isso para outra língua. Portanto, é comum ouvir os brasileiros perguntando com Do they go out tonight? E quando você pergunta para o aluno, mas o que você quis dizer? Eu quero perguntar se eles vão sair à noite. Mas vão é futuro, então go. Não, mas go é presente. Então vira aquela confusão. Quando eu estou falando de futuro, eu tenho algumas formas de usar e tudo vai depender da situação, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu teria a possibilidade de dizer Will they go out tonight? Ou, mais usado, Are they going out tonight? Então, formas de futuro exigem que se use verbos no futuro. Outra forma de erro envolvendo tempo verbal. É comum no Brasil nós perguntarmos há quanto tempo você trabalha lá? E a gente põe o verbo no tempo presente, por isso a gente tenta fazer o mesmo quando passa para o inglês. E vai perguntar How long do you work there? Só que está errado, porque em inglês, se uma ação aconteceu ou começou no passado, mesmo que ela continue acontecendo até agora, você continua trabalhando ou estudando num determinado local. Você começou essa ação no passado, você tem que usar present perfect. How long have you worked there? Have worked é a forma do presente perfeito. O que é o presente perfeito? Aquilo que começou no passado e continua acontecendo até agora, sem interferência, sem interrupção, por isso ele é perfeito. Agora eu vou falar de um errinho comum que acontece inclusive com as pessoas que acertam a preposição para usar antes do dia de semana. Muita gente vai dizer I see you on the Monday. E outros vão dizer I see you the Monday. Nenhuma dessas formas está correta. O correto é I see you on Monday. Agora é uma confusãozinha com o verbo to be. A pessoa aprende o verbo to be e aí acha que tem que usar em tudo. Calma, o verbo to be é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Assim como também o verbo ser e o verbo estar são os mais importantes da língua portuguesa. Porém, não é porque ele é mais importante que ele tem que aparecer sempre, 100% do tempo. Não! De vez em quando você dá uma folga para ele, dá um respiro, deixa descansar. E aí, numa situação, por exemplo, com o verbo concordar, eu ouço muitas vezes a pessoa falando I'm agree. Eu não sei se a sonoridade parece bonitinha, aí ele vai falar I'm agree with you. Ele aprendeu que I am, vai abreviar como I'm, e aí vai falar tudo com I'm. I'm a friend, I'm a businessman, e aí ele acha que o I'm vai para tudo e vai falar I'm agree with you. Não. I'm agree ficaria como eu estou concordo com você, eu sou concordo com você. Não tem nexo. Tira esse sou ou estou. I agree with you. Pronto, resolvido. Esse I'm
Vira muita piada, inclusive, entre os italianos. Italiano tem mania de colocar esse ama em tudo. I wanna talk to you. E esse I wanna talk to you também não existe. I wanna talk to you. É I want to junto vira wanna. E aí, I'm a wanna não dá. Ou, para tentar consertar a situação, I'm wanting to talk to you. O verbo want não é usado com ing. Então, o correto seria você dizer I wanna talk to you. Wanna é a abreviação de want to. I wanna talk to you. Simples assim. E aí, você comete algum desses erros? Eu posso dizer que eu, particularmente, cometi vários deles enquanto eu estava aprendendo inglês. Alguns deles foram corrigidos ainda no Brasil, outros quando eu fui morar na Inglaterra. E à medida que a gente vai aprendendo e utilizando mais, a gente começa a se corrigir, o que é mais legal ainda, não precisa nem de outra pessoa te corrigir. Você mesmo vai ser capaz de fazer essa correção dos seus erros. Gostaram das dicas que eu dei, das correções que são possíveis vocês fazerem? Agora é só começar a analisar o que vocês fazem para se corrigirem. Contem também com a ajuda das pessoas que estão ao redor, que possam te ajudar, te orientar. E, como sempre, eu vou te pedir, se você achou que esse vídeo foi útil, que esclareceu alguma coisa, que te fez rever algo que você não estava prestando atenção, deixa o seu curtir, Facebook, YouTube, LinkedIn, blog, Twitter, Instagram. Escolhe, participa, deixe comentários e aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque assim você ajuda o meu canal a crescer e eu ajudo você a melhorar o seu inglês. Eu espero que você tenha gostado de todas as dicas que eu dei hoje. E espere que semana que vem eu vou falar sobre a diferença entre get out, go out, leave e let, que inclusive foi a sugestão de uma internauta dia desses. Então fica comigo e semana que vem eu vou falar das diferenças para vocês. Bye!